Pronto, pode começar a gravar. Pode começar. Comecei já. Tá pedindo a solicitação pra você. Enfim, Não, precisa não. Já tá mostrando na tela para todo mundo. Acho que você tá. tá conseguindo ver, né? Aham. Pronto. Acho que ninguém aqui me conhece, praticamente, mas eu sou Beatriz Avelina. Eu vou estar dando aula de história pra vocês hoje. E é um assunto, tipo, super recorrente no Enem, seu vestibular, sua vida acadêmica inteira. Então, vamos começar. A gente vai começar com a Primeira Guerra, logicamente, que foi considerada a Grande Guerra até meados da Segunda, porque foi realmente a primeira que envolveu todos os países, chegou a envolver todos. Muita gente não considera que envolveu todos, só que, querendo ou não, foram prejudicados, seja economicamente ou socialmente, de alguma forma. Aí tá. Uma coisa que é muito importante se destacar é que a Europa estava realmente em uma fase incrível. Tava tudo indo super ótimo. Passa o slide, por favor. Valeu. Tava tudo indo super bem. Que foi denominada a Belle Époque, que era uma época de otimismo, onde a economia estava indo muito bem, as artes estavam se revolucionando. Esse quadro aí que a gente vê é um quadro do Van Gogh, que é de um terraço de café à noite, e representa muito bem esse sentimento de otimismo que estava tendo na Europa na época. Então, tudo para dar certo estava dando, só que meio que embaixo. O slide saiu aí? O slide de Breno saiu. Saiu? Uhum. Eu tô vendo ainda aqui. Eu acho que ele tem que clicar Saiu aí também, André? Ah, tá aparecendo. Eu acho que Breno tem que clicar no José Moraes ali, que tá mostrando o slide. Deu certo, Breno? Boy, eu cliquei, mas tipo, aparece como se você não tivesse foto, sabe? Só um personagemzinho. Uhum. Mas tá de boa, tá de boa. Pode prosseguir aí. Tá certo. Então, enfim, a gente considera a Primeira Guerra Mundial como uma destruidora de sonhos, né? Porque a Europa estava realmente em uma época muito boa, muito próspera, e principalmente nos movimentos artísticos, nos movimentos filosóficos até, e foi uma época de revolução, uma época de revoluções ideológicas. Então, todo aquele âmbito de otimismo estava ligado à Europa. E a gente considera Paris como um centro cultural de toda a humanidade naquela época. Então, realmente, se você era intelectual, provavelmente você estava inserido em Paris, porque era uma cidade muito importante, onde todos os intelectuais se reuniam. E estava tendo um progresso tecnológico e científico muito grande, até a gente ver o surgimento de alguns tipos de aviões. Então, carros vão estar... Deu certo? Ah, que bom. Então, carros vão estar surgindo na época também. Todos os tipos de tecnologia inicial vão estar surgindo por aí na primeira fase da Primeira Guerra Mundial, que a gente considera mais... Ai, gente, peraí, bem rápido, só porque deu um problema. Pode voltar, Moraes. Sim, enfim, continuando, foi uma época de muito otimismo na Europa, só que ao mesmo tempo era uma época de tensão profunda, porque as pessoas sabiam o que estava acontecendo por baixo dos panos, só que não era revelado, porque a gente só via esse movimento de arte muito presente na Europa. Entretanto, a tensão era muito significativa. E o impressionismo foi um dos movimentos artísticos principais que a gente pode retratar. Então, Monet, Van Gogh, todos esses artistas estavam inseridos nessa época. Se vocês já viram o quadro de Monet ou de Van Gogh, vão ver como são utilizados cores pastéis. São artes realmente que expressam a felicidade e digamos que, aconchego da humanidade. Então, pode passar, Marais. Valeu. Aí, mesmo com essa época de otimismo e dando tudo certo, a gente tinha tensão por baixo dos panos. Então, os motivos para a Primeira Guerra Mundial foi principalmente imperialismo, porque a gente ainda estava tendo muitas disputas, tanto na África quanto na Ásia, aqui mesmo na América do Sul, mas principalmente na África, foi o lugar onde a gente teve mais presença do imperialismo. Foi o lugar que praticamente sofreu mais com
as nações europeias. Então, a gente inclui aí a Alemanha, que foi um território recém-formado, que já estava indo atrás de novas terras. A Alemanha, a França, a Inglaterra, todas essas nações mais importantes da Europa estavam indo atrás de terras novas. Principalmente a Alemanha, porque a Alemanha, mesmo sendo um território recém-formado, mesmo tendo a unificação tardia, que foi um assunto de antes desse daqui, mas ela continuou. Sim, enfim. Mesmo a Alemanha sendo um país de unificação tardia, ela foi atrás de novas terras, porque na época qual era o significado de poder? Terras. Então, basicamente, a única coisa que ela foi atrás da África para dividi-la como estava acontecendo. Moraes, tá dando probleminha no meu slide. Não tá. Sim, mas eu vou continuar mesmo assim. Aí, essas nações imperialistas foram atrás de terras, principalmente a Alemanha, que era uma terra recém-formada. Ela simplesmente chegou no meio de todo mundo. Ninguém estava entendendo o que a Alemanha queria, na verdade, porque não era um país que tinha muito poder na época, só que mesmo assim ela se desenvolveu praticamente do nada. Então, aí a gente vai chegar à Inglaterra e elas vão entrar em uma disputa capitalista, uma disputa de poderes, que basicamente é a Inglaterra, que era considerada a principal potência mundial, entrou em disputa com a Alemanha, que a Alemanha era um país recém-formado, mas mesmo assim a economia deles estava indo incrivelmente bem. Então, a Alemanha passou a ser uma ameaça para a Inglaterra. Logo, elas vão entrar em disputa capital. Essa vai ser uma das rivalidades que a gente vai ter na Primeira Guerra. A Alemanha contra a Inglaterra. A outra rivalidade que a gente vai ter vai ser a Alemanha e França, que foi basicamente uma disputa de território. A Alemanha, na época da unificação, ela foi atrás de 2 territórios da França, que é Alsácia e Lorena, que são bem famosos, na verdade, por causa da produção de carvão e todas as recompensações econômicas que tinham desse território da França. Então, assim que a Alemanha se formou, a gente foi... Gente, desculpa, é bem rápido, só porque realmente eu não tô conseguindo ver o slide. Pode botar no seu celular, que eu consigo ficar chaveando aqui de qualquer jeito. Eu vou recomeçar essa parte de tensão, porque eu estava meio perdida, já que eu estava sem slide. Mas, então, voltando para os motivos para a guerra. O imperialismo a gente considera como o principal motivo, já que as potências europeias elas estavam disputando territórios na África. Então, aquela região de Marrocos, região que foi de extrema importância, inclusive, que a gente vai ver mais tarde, foi disputada pela Alemanha e pela Itália também. Mas aí tudo bem. Além dessa disputa territorial que a gente tinha pelo imperialismo, a gente também vê o nacionalismo exacerbado. Teve o território da Alemanha, como eu falei há pouco tempo, que foi um território recém-formado, estava todo mundo com uma energia muito boa. Eu não gosto de falar a palavra energia, mas era basicamente isso. Estava todo mundo muito otimista, já que era um território recém-formado, e ainda estava muito com essa energia nacionalista do Otto von Bismarck, que foi o cara que basicamente unificou a Alemanha, que a gente vai chamar ele de Segundo Reich, e depois a gente vai ver o terceiro com Hitler. E então, já com esse nacionalismo praticamente recém-nascido, a gente vai ver a Alemanha querendo expandir o seu território, pois, como eu já falei antes, territórios era sinônimo de poder, e era isso que a Alemanha queria para eles. Aí a gente também vai ver o pan-eslavismo, que é outro nacionalismo exagerado que a gente vai ver que é muito importante. Porque os países eslavos, que são basicamente aqueles países que participavam da União Soviética, os menorzinhos, que são Croácia, Sérvia, Iugoslávia, todos esses países vão estar contra o Império Austro-Húngaro. Só que o que é que o Império Austro-Húngaro realizava? O Império Austro-Húngaro basicamente comandava os países eslavos. Basicamente ditava tudo que os países eslavos deviam fazer. Só que os países eslavos, a gente vai utilizar também, a gente vai
passar a chamar os países eslavos de Sérvia, se reuniram e decidiram criar a Grande Sérvia, que era basicamente um país para lutar contra o Império Austro-Húngaro, pois eles não estavam mais aguentando essa repressão, toda essa repressão que vinha da Áustria. Mas aí tá. Aí a gente vai para a Alemanha e Inglaterra, a gente já falou que foi a disputa capital, que é Alemanha e Rússia, que também foi uma questão muito de imperialismo, ainda tá isso, foi uma questão muito de imperialismo, porque era uma disputa territorial e sem contar que a Alemanha queria criar uma ferrovia que ia da Europa até o Oriente Médio. Só que a Rússia não queria isso. Então eles meio que estavam no embate, a Alemanha já estava de saco cheio da Rússia, tanto que a Rússia não deixava eles fazerem essa ferrovia. Aí tá. Então, basicamente, as rivalidades principais vão ser Alemanha e França, por questão territorial da Alsácia e Lorena, Império Austro-Húngaro e Sérvia, que é justamente por causa dessa disputa de poder, porque a Áustria-Hungria queria ficar comandando a Sérvia, só que a Sérvia estava com todo esse sentimento de nacionalismo exacerbado e não queria isso para eles. A gente também vai ter a Alemanha e a Inglaterra, que vai ser a disputa capital. A Alemanha é um país recém-formado, disputando já a hegemonia da economia europeia com a Inglaterra. E a Alemanha e a Rússia, que é a disputa territorial. Pode passar, Moraes. Valeu. Então, no meio de todo esse caos, no meio de toda essa tensão eminente, os países ainda não declararam a guerra em si. Então, a gente leva esse período como a paz armada, que durou de 1907 a 1913, que foi um período de grande tensão, onde as pessoas realmente não sabiam o que ia acontecer. Só que, na verdade, todos os países já estavam trabalhando na indústria bélica, todo mundo tentando construir novas tecnologias de bomba, então a criação de gases tóxicos, metralhadoras, lança-chamas, todas essas massas de morte em massa vão estar sendo criadas na Primeira Guerra Mundial. A metralhadora, o tanque de destruição vão ser mais do meio para o final. Só que a gente considera, logicamente, sendo criadas na Primeira Guerra Mundial. Aí tá. No meio, essa foto aqui que tá ao lado é uma fábrica de bombas na Inglaterra. E a gente vê que tem criança, tem mulher, tem todo mundo trabalhando, porque realmente os países que estavam envolvidos na guerra juntaram todas as suas forças, todas as suas economias para construir indústria bélica, para se fomentar na indústria bélica. Não só na indústria bélica, mas também poder militar, todos esses tipos de coisas que envolvam a guerra, estavam sendo estavam evoluindo na época da Primeira Guerra Mundial. Pode passar. Então, depois dessa época da paz armada, assim que decretaram a guerra, gente, na verdade, olha, por favor, se alguém perguntar qual foi o motivo da Primeira Guerra Mundial, não respondam que foi o assassinato de Francisco Ferdinando, porque foram vários fatores. O assassinato dele foi só o estopim. Foi só algo que realmente concretizou um motivo para a Primeira Guerra Mundial. Só que, como a gente já viu, estavam tendo disputas territoriais, o imperialismo também era uma questão muito forte, então não coloquem como se fosse apenas a morte desse arquiduque, porque tiveram outros e outros processos, como a gente já viu. Mas, enfim, o que a gente tem como estopim da guerra foi o assassinato do arquiduque do Império Austro-Húngaro. Só para retomar, a Áustria-Hungria era o pessoal que estava comandando a Sérvia. Era a galera que estava atrás dos países eslavos. Estavam ditando o que os países eslavos deviam fazer ou não. E o assassinato foi por um cara da Bósnia, que era um desses países eslavos, e foi justamente o motivo concreto que eles viram para falar, olha, gente, é o seguinte, não tá dando mais a Áustria-Hungria, a gente vai estar declarando guerra contra vocês. Só que quem são essas pessoas? Aí a gente vai para as alianças. Passa o slide, por favor. Então, depois desse assassinato do arquiduque por um grupo de bósnios, a gente realmente vai poder concretizar quais são as tríplices da Primeira Guerra Mundial. Do lado da Tríplice Aliança, a gente vai ter a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália. A Itália a gente não falou dela ainda porque nesse primeiro momento ela não é muito importante, já que ela entra mais por afinidade da Alemanha.
voltando para o assunto de unificação tardia, a Alemanha e a Itália foram os dois países que tiveram a unificação tardia. Então, a Alemanha meio que simpatizava com a Itália simpatizava com a Alemanha. Só que, o que é que a gente vê aí? A Itália entrou para a guerra fazendo um acordo de que só ia realmente entrar se atacassem a Alemanha. Algo que não chegou no primeiro momento da guerra, só que a gente vai ver isso mais tarde. Mas mesmo assim, a Tríplice Aliança foi formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. E a Tríplice Entente pela Rússia, França e Inglaterra. A Rússia foi mais por questão territorial contra a Alemanha, a França também por questão territorial contra a Alemanha e a Inglaterra também por uma questão contra a Alemanha. Então, basicamente, estava todo mundo contra a Alemanha, ninguém gostava da Alemanha. Tipo, literalmente, essa guerra e a outra foram baseadas na Alemanha. Então, a gente vê aqui que a Rússia tinha problema territorial com a Alemanha, a França problema territorial com a Alemanha, a Inglaterra problema econômico com a Alemanha. Então, quando a gente for ver a finalização da guerra, vai a culpa toda para quem? Para a Alemanha, porque foi basicamente embasado na Alemanha que o pessoal começou a guerra. Pode passar. Aí a gente vai para as fases da Primeira Guerra. Mesmo tendo começado com todo esse desenvolvimento tecnológico, a gente ainda não tinha realmente armas mortíferas a nível da bomba atômica que a gente vai ver na Segunda Guerra. Então, a primeira fase da guerra vai ser a guerra de movimentos. Basicamente, a Alemanha saiu metendo louco. A Alemanha chegou a atacar próximo a Paris, eles chegaram e começaram a invadir território, e chegou uma hora que não dava para invadir mais território. E tão território que eles tinham invadido. Então, eles meio que estagnaram, pararam onde estavam e começaram a criar as trincheiras, que eram buracos enormes. Pô, tipo, sem condições. Tinham trincheiras que tinham quartos subterrâneos e, tipo, a galera não tinha muita tecnologia, mas mesmo assim elas conseguiam desenvolver trincheiras incríveis, mas eram basicamente essas valas úmidas, estreitas, péssimas condições de se viver. Muitos falavam que chegavam a ter acesso com rato, quando ia comer, era só as baratas em cima das comidas, então eram realmente condições precárias. Nenhum ser humano devia viver nessa condição, mas mesmo assim, tinham soldados que chegaram a viver 1, 2, 3 anos nessas guerras. Mas aí o problema é que a guerra começou todo mundo com aquele sentimento de otimismo, como a gente já discutiu na Belle Époque. Então todo mundo meio que tinha a ideia de que a guerra ia acabar super rápido. Tipo, 3 meses tá de boa, gente. Tá super de boa. Então, muitos soldados entraram na guerra achando que ia durar 3 meses no máximo. O pessoal entrou em agosto e achava que ia pro Natal em casa. Ia passar o Natal em casa. Só que muito pelo contrário, acabou durando 4 anos. Foi uma das guerras mais mortíferas de toda a humanidade. E por aí a gente pega o sentimento de nacionalismo que todo mundo estava sentindo naquela época. Era algo muito forte. Dos dois lados, porque os dois lados estavam confiantes de que iam ganhar a guerra, só que mesmo assim complicou tanto que acabou durando 4 anos. Mas aí, basicamente, a Guerra de Movimentos foi essa época de expansão, principalmente da Alemanha, que foi o momento que a Alemanha estava se dando muito bem, até estagnar, até não ter como invadir mais terra. E não tinha mais como ir para nenhum lado. Então, estagnaram e entraram na época da Guerra das Trincheiras, que eram essas valas úmidas e estreitas que acabaram se tornando a casa de muitos soldados, infelizmente. Situações precárias. Pode passar, Moraes. Aí tá. Aí a gente vai ter as datas que são muito importantes. Na verdade, não é muito bom decorar data. O principal é vocês entenderem o conceito da Primeira Guerra e da Segunda Guerra e dos acontecimentos. As datas não são muito importantes, mas principalmente o conceito e o porquê daquilo está acontecendo. Mas enfim, em 1915 chegou a Itália, que, como sempre, mudou de lado e passou a ser da Tríplice Entente, porque a Inglaterra ofereceu terra. Sim, a Itália é bem vendida, né, velho? Mas fazer o quê? Isso foi crucial para a Tríplice Entente, porque ela acabou se tornando mais poderosa. Mesmo a Itália não estando participando muito no começo da Primeira Guerra, ela ajudou em algumas batalhas, ajudou a Inglaterra, chegou a ajudar a França. Então, foi muito bom a Itália ter mudado de lado para o enfraquecimento da Alemanha.
Aí ficou basicamente a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, e então eles foram muito enfraquecidos com essa saída da Itália. Só que por que a Itália saiu? Além de oferecer terras. Assim, no pacto que ela tinha assinado com a Alemanha, a Itália só ia entrar na guerra realmente se o solo da Alemanha fosse atacado. Isso não chegou a acontecer nessa primeira parte da guerra. Então a Itália não foi realmente tão casaca, porque o pacto era só se o solo da Alemanha fosse prejudicado, algo que não aconteceu. Mas mesmo assim a Itália mudou de lado, foi para a Tríplice Entente, traiu totalmente a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, e acabou sendo crucial para a Tríplice Entente se dar bem. Aí em 1917, gente, por favor, lembrem disso, porque em 1917 acontece o quê? Acontece a Revolução Russa, a famigerada Revolução Russa. Então o Império Russo, que já estava em um cenário político muito complicado, acabou deixando a Primeira Guerra Mundial. Aí tá a Segunda Guerra, só que o certo seria a Primeira Guerra Mundial. Então em 1917, o Império Russo vai abandonar a guerra e vai fazer um tratado de paz com a Alemanha, que foi de primeira, foi um tratado bem escondido, porque a Rússia realmente chegou a dar terra para a Alemanha ficar tipo calminha. Então, os governantes comunistas da época preferiram dar terras para a Alemanha, já que estavam em uma situação muito complicada. O Império Russo estava realmente se desmoronando e não tinha como continuar em uma guerra. Então, acabou enfraquecendo agora a Tríplice Entente. Então, com menos de uma pessoa do lado da Tríplice Entente, não ia fazer tanto problema, porque a Itália tinha acabado de entrar, mas o Império Russo era, sim, um grande participador e financiador da guerra. Aí, em 1917, também, os Estados Unidos, vendo que a guerra estava demorando muito, resolveu entrar. E aí o negócio fica realmente sério. Porque a gente vê que uma guerra que era para durar 3 meses, já estava durando o quê? 3 anos. Então aí é quando os países começaram a se desanimar mais e entrou os Estados Unidos, que era um país que não tinha sido afetado em solo, na verdade, porque economicamente tinha se afetado sim, mas mesmo assim estava em uma situação melhor do que os países europeus, porque ele era um país recém-chegado nas guerras. Então, a gente vê aí um país praticamente neném chegando na guerra. Então, para ele estava tudo ótimo. Aí, e sem contar que os Estados Unidos eram um grande financiador, né? Querendo ou não, eles estavam financiando muito. Eles começaram a criar metralhadoras, eles começaram a criar os tanques, os famosos tanques americanos foram começados a ser criados nessa época. Então, além de eles estarem vendendo muito material, lucrando muito, eles só foram intervir realmente porque foi necessário. Porque a guerra estava se estendendo mais do que o planejado. Os comandantes já estavam chegando a ficar loucos. Então, os Estados Unidos teve que intervir. Em 1918, o armistício foi declarado. O armistício é basicamente a Alemanha se rendendo e o pessoal entrando em paz. Só que por que a Alemanha foi se render? A Alemanha realmente... Sim, gente, podem mandar dúvidas. Se vocês acharem que eu tô falando rápido demais, alguma coisa do tipo, realmente podem mandar dúvida. Não sou acostumada com plataforma online, então qualquer dúvida mesmo pode mandar. Mas enfim, de 1907, que foi um momento crucial, além do Império Russo ter saído, ter prejudicado toda a estrutura da guerra, os Estados Unidos entrou com muitas armas, entrou com muito poder financeiro, já que eles já estavam lucrando com esse mercado das armas. Então, dava tudo ótimo para os Estados Unidos e eles entraram, logicamente, do lado da Tríplice Entente, que era o lado da Inglaterra, e eles eram aliados, continuam sendo aliados até hoje, e foi aí um dos momentos cruciais para os Estados Unidos virar a potência mundial que a gente vê hoje. Porque além dele não ter saído tão prejudicado da Primeira Guerra, ele saiu com muito lucro. Mas aí, enfim, as batalhas que a gente vai ter na Primeira Guerra vão ser batalhas realmente mais de trincheiras, e a gente não vai entrar muito a fundo nesse assunto, porque são batalhas não tão importantes tanto para o Enem, tanto para o ensino médio. Mas aí, em 1919, teve o Tratado de Versalhes. Esse tratado é extremamente importante porque, basicamente, a Segunda Guerra Mundial começou por causa desse bicho. Tá. A gente viu que
as rivalidades da Primeira Guerra Mundial foram literalmente a Alemanha contra a Rússia, a Alemanha contra a França, a Alemanha contra a Inglaterra. Então, qual foi a resolução do pessoal? Quem é culpada? A Alemanha, porque todo mundo é brigada com quem? Com a Alemanha. Só que o presidente americano muito. Ai, gente, desculpa. Sim, continue. O presidente americano queria muito que não ocorresse isso, que a Alemanha não fosse culpada totalmente, como ela sempre é em todas as guerras, mas mesmo assim acabou ocorrendo. E o que é que o Tratado de Versalhes falava? O Tratado de Versalhes falava que a Alemanha não podia ter exército com mais de 100 mil soldados, a Alemanha não podia começar a investir muito em poder militar, não podia investir em armas. Então a Alemanha foi realmente super prejudicada com isso, porque ela já estava totalmente lascada economicamente, estava lascada militarmente, estava lascada de todos os modos que vocês podem imaginar. Então a Alemanha foi totalmente prejudicada com isso e mais prejudicada ainda com o Tratado de Versalhes. Aí é um mapa que a gente tem de depois da Primeira Guerra Mundial. Porque, além do Tratado de Versalhes, a gente também teve o tratado para separar as terras eslavas. Então, esses países aí que a gente vê, Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, Finlândia, Checoslováquia, Áustria, Hungria, Iugoslávia, todos esses países eslavos que a gente vê hoje em dia são separados justamente por causa da Primeira Guerra Mundial. Então, graças à Primeira Guerra Mundial, teve a independência e teve a separação desses países, que antes eram comandados pela Áustria e Hungria. Pode passar. Sem contar que a Alemanha também perdeu muito território. Então, ela perdeu tudo que ela podia, real. Então, terras na África que ela tinha conseguido há pouco tempo, perdeu também. Então, até parte do território que a gente vê aqui, pode voltar, aí. Até a parte do território que a gente vê aqui, a Alemanha perdeu. E também se criou o famoso corredor polonês. Se vocês observarem o mapa, vai ter um pedaço da Polônia que fica no meio da Alemanha. Separa uma parte da Alemanha da outra. E é o famigerado corredor polonês. Pode passar. Aí agora a gente entra na Segunda Guerra Mundial. Muita gente considera a Segunda Guerra Mundial como apenas um prolongamento da Primeira Guerra, já que a Primeira Guerra acabou sendo uma guerra muito mal resolvida. Mesmo eles tendo criado a Liga das Nações Unidas, que foi uma coisa que logicamente não funcionou, porque teve a Segunda Guerra Mundial, acabou sendo uma guerra mal sucedida, mal terminada, porque acabou criando sentimento nacionalista, ideologias totalmente ditatoriais por causa de como a Alemanha se prejudicou. Então, acabou assinando esse Tratado de Versalhes, acabou prejudicando tudo, porque como botaram a culpa simplesmente para a Alemanha foi muito prejudicada. Isso deu espaço para quê? Para ideologias nazistas, para ideologias fascistas, comunistas, como a gente vê no stalinismo na Rússia, agora União Soviética. Então, elas foram ganhando forças, porque uma coisa que a gente vê muito na história é que o populismo e os movimentos ditatoriais sempre vão surgir em épocas de dificuldade. Então, quando a economia estiver lascada, aí já chega uma galera assim com um pensamento meio Hitler, meio vibes ditatorial, sempre com a ideia de que eles vão ser os salvadores da pátria, sempre que eles são a única solução para sair da crise, minha nossa. Então, nesse meio, a gente vai ter ideologias nazistas, fascistas, comunistas surgindo. Só que daí a gente entra no revanchismo alemão, que era justamente o que a gente estava falando, que era sobre a Alemanha ter sido tão prejudicada que não tinha, literalmente, eles não enxergavam outra solução além do líder nazista deles, que era Hitler, que chegou com um discurso incrível, aqueles discursos realmente super populistas para agradar todo mundo. E chegou falando que ia conseguir melhorar a Alemanha, melhorar a economia, melhorar militarmente, e simplesmente desrespeitou o Tratado de Versalhes. Ele literalmente pegou a merda do tratado e jogou no lixo. Ele desconsiderou tudo. Então, esse lance de, você só pode ter 100 mil soldados,
Pode crer. Em uma batalha só, Hitler chegou a perder 1 milhão de soldados. Então, acho que isso não aconteceu, hein? Então, não poder mais produzir armas. Hitler simplesmente olhou e começou a rir para isso. Todos esses... Hitler pegou o Tratado de Versalhes e jogou no lixo. É basicamente isso. E o Tratado de Versalhes, inclusive, também... Calma. O Tratado de Versalhes, inclusive, também mandou a Alemanha devolver territórios da Alsácia e Lorena para a França. Só que eles sempre foram brigados por causa desse território. Então, um dos quesitos do Hitler ter uma raiva muito grande da França foi justamente por causa desses territórios, que eles estavam brigando literalmente desde 1871. Tipo, a galera não descansa. Esses territórios são muito importantes para a galera alemã. Mas aí tá. Outro motivo também foi a Revolução Russa. Então, com ideologias comunistas, com todo esse socialismo surgindo, as ideologias comunistas acabam se popularizando. Só que isso não foi uma coisa boa para a Europa, porque grande parte da Europa odiava o comunismo, inclusive Hitler e o Mussolini, que foram um dos caras que brigaram muito com o comunismo. Então foi até uma desculpa para a Liga das Nações meio que deixar o Hitler invadir certa parte da Europa, porque era meio que para conter a Revolução Russa, era para conter o socialismo. Então tava meio que de boa. Aí também tem um cenário de crise, que foi a de 1929, que eu não vou entrar muito a fundo, já que é um assunto de outra aula, mas foi basicamente a crise que a gente viu, uma das piores crises do capitalismo, que chegou a prejudicar todos os países do globo capitalista. Então foi um dos motivos, já que a Europa estava totalmente fragilizada depois dessa crise. Pode passar, Moraes. Então, aí são os acordos pré-guerra que a gente vai ver. Essa charge, Hitler ficou muito puto quando liberaram essa charge, porque eram basicamente o pessoal falando que agora Hitler estava de boa com Stalin, porque assinaram o pacto nazi-soviético. Não, Hitler não ataca e Stalin não ataca. Aí Hitler ficou bem putinho com essa obra, já que meio que representava que Hitler estava se amolecendo, Hitler estava criando pacto já a favor da União Soviética. Só que muito pelo contrário, a gente vê hoje em dia no cenário global o Trump fazendo acordos com o Kim Jong-un, que são pessoas totalmente ideologicamente diferentes, e não significa que elas são aliadas, significam apenas que elas estão fazendo um pacto de não agressão, que foi o que aconteceu, que foi um dos principais pactos e foi rompido, logicamente, porque fazer pacto com Hitler não era um negócio muito legal. Tipo, fazer pacto com o capeta, alguma hora vai dar merda. Mas aí tá, alguma hora Hitler ia romper esse pacto e não é que rompeu. Aí também teve o Acordo de Munique, que foi quando a Inglaterra e a França permitiu a Alemanha anexar a Tchecoslováquia. Tchecoslováquia. Obrigada, Dimitri. Meu Deus, Dimitri, muito entrão. Nada, Mas enfim, eu já estudei tcheco. parabéns, você quer palmas? Palmas. Aí, enfim, teve o Acordo de Munique, que foi quando a Inglaterra e a França praticamente liberou terras para o Hitler, só que foi com que motivo? A Alemanha, ela realmente estava metendo louco, ela não estava nem aí, só que ela estava dando desculpinha para a Inglaterra e para a França, porque calma, gente, eu estou invadindo essa terra, mas é só essa, tá? E é para não entrar o comunismo aqui, sabe? Tipo, não é melhor eu invadir aqui para não entrar o comunismo? Então, me deem essa terra aqui, vai ficar tudo de boa, eu não vou invadir mais nada, gente, tá tudo bem. Só que isso não aconteceu, né? Hitler saiu metendo louco e a conquista dessa terra foi muito importante por causa do espaço vital. O espaço vital era uma teoria nazista de que eles basicamente tinham que conquistar grande parte das terras onde tinha a raça ariana. A raça ariana, como a gente já sabe, era a raça que Hitler se identificava e falava que era a raça superior a todas as outras na Terra. Então, a conquista dessa terra foi muito importante para Hitler aumentar o seu ego e achar que vai dar tudo certo. Só que não deu, como a gente vai ver. Aí, enfim, agora a gente vai entrar nas ideologias nazifascistas, que estão bem atuais, né? Mas, enfim, uma frase que sintetiza todo o pensamento nazifascista, não só nazifascista na real, mas também o comunismo, é tudo um Estado, nada contra Estado e nada
fora do Estado. A frase famigerada do Mussolini, que sintetiza, não tem literalmente outra coisa que sintetize melhor do que essa frase. Nada podia ser fora do Estado, nada podia ser contra o Estado e nada, literalmente, se você discordasse qualquer coisa do Estado, você estava lascado. Aí, TikTok, boa. Aí, tá. O nazismo tinha uma diferença muito grande com o fascismo, que era basicamente o antissemitismo, que a gente vai ver um pouquinho melhor daqui a pouco. Só que as políticas antissemitas é o porquê basicamente Hitler é mais conhecido hoje em dia. Ocorreu o Holocausto, 6 milhões de judeus faleceram, morreram, e o começo disso tudo era disfarçado, tipo, a gente tá matando aqui umas 6 milhões de pessoas, mas nada tá acontecendo. Aí, no começo, eles estavam nos campos, os judeus no caso, estavam nos campos de concentração de trabalho, e os arianos, os alemães, usavam isso como eles realmente usavam os judeus como força de trabalho. Só que depois de um tempo, qual era a ideia deles? Bora usar eles para trabalhar pra gente, e depois a gente mata, finge que nada aconteceu, finge que eles nunca existiram, sabe? Tipo, judeus? Quem foram judeus, sabe? Então eles começaram a queimar roupas de judeus, começaram a queimar a história judia da Alemanha, queriam apagar, simplesmente apagar os judeus da face da terra. E aí, a gente vê, inclusive, a conquista da Polônia como um dos principais motivos para Hitler encher o seu ego, porque a Polônia era um dos lugares onde tinham mais judeus. Então, a partir do momento que ele conquistou aquela terra, inclusive os campos de concentração, os guetos mais famosos estão localizados aonde? Na Polônia, porque era um lugar onde realmente tinha muita concentração de judeu. Mas no momento que Hitler conseguiu capturar esse pedaço de terra, essa Polônia, foi quando o ego dele realmente se encheu, porque ele viu que ele podia fazer o que ele quisesse, ninguém ia parar ele. Basicamente isso. Que é uma coisa que a gente sabe que não é verdade. Mas enfim, além do antissemitismo, além do ódio declarado contra os judeus, o nazismo também era contra outras minorias. A gente tem aí os ciganos, que os ciganos, inclusive, morreram em grande quantidade. Estima-se que uns 50 mil ciganos morreram na Segunda Guerra Mundial, mas também testemunhas de Jeová, que são pouco citadas, mas também tinham o ódio eminente às testemunhas de Jeová, homossexuais, negros, e todas essas minorias que a gente vê também eram subjugadas no nazismo. Aí, qual era a ideologia nazista? Era a eugenia. Ou seja, basicamente ele falava que tinha a galera que nascia bem e a galera que nascia para se lascar. A galera que nascia bem era o povo ariano, galera puro sangue, entendeu? Esses lances muito estranhos de nazista mesmo. Que eles já nasciam assim, nasceram para vencer na vida, entendeu? Se você nascesse ariano, você nascia para ser a pessoa mais incrível do mundo. Mas, do outro lado, a gente ia ter as minorias, as raças miscigenadas, e esse era considerado o povo mal nascido para Hitler. Mas enfim, a gente já discutiu sobre o Holocausto, 6 milhões de judeus morreram e utilizavam a mão de obra judia, e quando não eram mais úteis, descartavam, matavam. E a gente vê esses campos de concentração e como foi totalmente terrível para a história judia e para a história mundial. Pode passar. Aí agora a gente vai para as uniões da Segunda Guerra, que foi aí quando realmente concretizaram que ia ter treta. Então, de um lado estava formado o eixo, que era tipo, velho, acho que todo mundo tá ligado o que é o eixo, né? Que é Itália, Alemanha, Japão, geral reunido para fazer merda. Mas enfim, as três ideologias eram ditatoriais, as três ideologias eram totalmente misóginas, racistas. Não eram países fomentados na democracia ou algo do tipo, não. Muito pelo contrário, eram países totalmente ditatoriais. O Japão a gente considera o mais leve de todos, mas mesmo assim era um império muito forte. O imperador japonês, ele era meio louco, meio biruta. Saiu querendo conquistar a Ásia todinha, basicamente. Então, o imperador japonês era realmente um bicho muito louco, mesmo comparado com Mussolini e Hitler. A gente não fala muito de Mussolini, não cita muito, só que Mussolini foi basicamente a base de Hitler.
Tipo, os soldados de Hitler uma vez falaram que a única vez que eles viram Hitler nervoso foi quando Hitler foi falar com Mussolini. Ou seja, Hitler nervoso, bicho, vocês estão entendendo? Hitler nervoso. Então, Mussolini foi um grande exemplo, sim, na vida de Hitler. Foi um cara ali que fomentou todas as ideologias de Hitler foram base também para as ideologias de Mussolini. E Mussolini chegou antes de Hitler também, conseguiu conquistar a Itália com seus discursos populistas um pouco antes de Hitler, que chegou em 1933. Então, aí do outro lado, contra o eixo, a gente tem os aliados, que era a galera mais democracia, mesmo tendo a União Soviética ali no meio, países como os Estados Unidos, que era um país que estava muito com políticas liberais, um país que estava se importando realmente com direitos. A gente também tem a França, que sempre foi o berço do liberalismo, né? A gente vê com a Revolução Francesa, com as ideologias iluministas e tudo mais, e a Inglaterra também, que sempre foi um país muito democrático, um país muito liberal. A gente tem John Locke, bicho. O John Locke nasceu na Inglaterra. Tipo, um cara que basicamente fundamentou o liberalismo, nasceu na Inglaterra. Então, só que do outro lado tinha a União Soviética, que era um país comunista, que já realmente saía do âmbito democrático e ia para totalmente ditatorial. Então, e as ditaduras que estavam envolvidas eram o quê? União Soviética, Itália, Alemanha e Japão. Só que a União Soviética, por ser comunista, era totalmente contra o nazismo e o fascismo, que pregavam justamente o ódio também contra o comunismo. Pode passar. Parece. Aí tá. Ao desenrolar da Segunda Guerra, os principais acontecimentos. Basicamente, em 1939, quando tudo começou. Por que começou? Começou porque a Alemanha foi invadir a Polônia. Só que qual era o tratado da Alemanha com a França e a Inglaterra? Pegar só aquele território da Tchecoslováquia. Cadê Dimitri para me corrigir de novo? Mas enfim, pegar só aquele território e deixar quieto. A Tchecoslováquia. Era basicamente só um território e a França e a Inglaterra iam deixar por isso mesmo. Só que Hitler não fez isso. Hitler foi atrás de mais terras para conseguir a sua teoria de espaço vital finalizada, para conseguir pegar os territórios e conseguir limpar a Europa dos judeus e de outras minorias. Então Hitler foi também atrás da Polônia. Ele estava invadindo basicamente para todo lado. Hitler estava querendo pegar terra de todo lado, mesmo tendo prometido pegar só uma terra, ele saiu metendo louco. Aí pegou a Polônia. Qual foi a primeira coisa que a Inglaterra e a França fizeram? Se lascou, otário. Agora a gente tá em guerra contra você. Então, aí entrou primeiro a Inglaterra, a França e a Alemanha. As três estavam declaradas guerras. Só que, como já estavam formadas alianças, como já tinha o eixo do lado da Alemanha e os aliados do lado da Inglaterra e da França, era guerra mundial. Já tinha declarado a guerra mundial só com esses três países envolvidos, porque os eixos já estavam, o eixo e os aliados já estavam formados. Aí tá. Aí a gente vê também o corredor polonês, que foi um dos motivos de Hitler invadir a Polônia. Porque lembra daquele lugarzinho na Primeira Guerra Mundial que ficava dividindo a Alemanha? Hitler odiava aquilo. Hitler olhava assim e pensava, gente, qual a necessidade dessa merda? Eu não posso ir para o outro lado do meu país porque tem a Polônia no meio. Então Hitler falou, vamos acabar com esse corredor polonês. Agora é só Alemanha, Polônia, não sei quem é Polônia. Então, todo o território ali que estava Alemanha e Polônia virou só Alemanha. E Hitler estava totalmente satisfeito com isso, já que não tinha mais corredor polonês. Aí, eu não sei se vocês conhecem, que tem uma brincadeira que é corredor polonês, que fica, fica uma fileira de cada lado, uma galera. Pois é, aí você passa assim no meio, aí você leva o quê? Você leva porrada. E aquilo é basicamente para representar. É bom demais, não, pô, bichinho da galera, eu tenho muita pena, boy. Mas aí, enfim, era basicamente porrada quem passava ali no corredor polonês, pô. Porque a Polônia era literalmente no meinho entre a Alemanha e a Alemanha. De um lado a Alemanha, do outro lado a Alemanha, ficava o corredor polonês ali, você levava o quê? Levava a porrada. Aí tá. Aí depois do que aconteceu da invasão da Alemanha na Polônia, a gente vai para o período de glória da Alemanha, que foi entre 1939 e 41. Em 39 aconteceu isso da Polônia, aí também eles conseguem dominar parte da França. Então, o Hitler estava com ego lá na... Pode falar palavrão? Não sei. À vontade.
Ah, então, beleza. Então, Hitler tava com o ego lá na puta que pariu. Ele tava tipo, gente, eu sou muito foda. Simplesmente eu comando a merda do mundo e ninguém me para mais. Quando ele chegou na França, que a França sempre foi um modelo de cultura, um modelo de ideologias, um modelo de tudo, ele realmente chegou ao ponto de pensar que ele era Deus. Tipo, gente, é isto, eu sou Deus, bye bye. Então, ele realmente tava com o ego lá em cima. Hitler sempre foi um cara muito instável emocionalmente, então tinha épocas como essa daí que ele se sentiu o máximo, mas também tinha épocas que ele se sentiu merda, queria se matar, e no final ele realmente se matou. Mas ele era um cara muito emocionalmente instável e não sabia o que é que ele queria direito. Tipo, no final da guerra, teve até gente que falou que Hitler queria simplesmente esconder o povo da Alemanha. Gente, é o seguinte, vai todo mundo para um buraco, aí quando os americanos chegarem, aí ele não vai ver ninguém, sabe? Ou seja, a gente vai ganhar a guerra. Hitler tava perdendo a cabeça, porque Hitler é um cara muito instável. Mas enfim, 1941, aí a Alemanha invade a União Soviética. Que esse ponto foi muito importante, porque depois dessa vitória do norte da França, porque parte da França foi colaboracionista, eles meio que eram bem nazistazinhos. Até a Coco Chanel, que é tipo uma das designers mais famosas do mundo, era uma espiã nazista. Teve um caso com um soldado nazista. Então, uma parte da França realmente queria o nazismo lá. Uma parte da França realmente ajudou Hitler a invadir e ajudou Hitler a se instalar lá. Então, a gente chama de França colaboracionista, que foi mais o norte. Inclusive, Hitler fez uma visitinha a Paris. Ele tem literalmente uma foto na frente da Torre Eiffel, super de boa, como se nada tivesse acontecendo. Mas aí, enfim, em 1941 foi quando Hitler começou a se sentir merda novamente. Que foi quando a Alemanha invadiu a União Soviética. A gente sabe, historicamente, que, tipo, quem invade a Rússia geralmente não está bem, só se você for realmente Friozinho bom. Aham. E a gente chama de Capitão Inverno, porque toda vez que você vai invadir a União Soviética, acontece alguma merda, principalmente com frio. E frio de tipo, menos 40 graus, mas tipo, super de boa, tá ligado? Quem não aguenta menos 40 graus? Mas aí, enfim, em 1941 aconteceu isso, que a Alemanha invadiu a União Soviética. Teve a primeira batalha, na real, eles conseguiram ganhar, só que de resto, quando chegou a Batalha de Stalingrado, Hitler estava lascado. Imagine aí você perder, tipo, 1 milhão de soldados e em uma guerra, uma disputazinha, você perde 1 milhão de soldados. É tipo perder Natal e... Boy, é tipo perder Natal, quase 2 natais. Tipo, realmente, não... É literalmente perder Natal, porque a gente não chegou a Não um perder milhão Natal, de habitantes ainda. do nada, Natal dizimada. Foi essa batalha de Stalingrado. Então, Hitler teve muita baixa. Só que Hitler, como ele ainda estava com o ego um pouquinho alto, ele falou: olha, é o seguinte, eu não vou deixar a Rússia ganhar essa, eu não vou deixar a União Soviética ganhar essa. Eu vou continuar mandando soldado, eu vou continuar mandando dinheiro, e vocês que se virem aí para lidar com esse frio de menos 40 graus, porque eu vou continuar mandando soldado. Então a guerra vai continuar e eu não tô nem aí para vocês. Então o Hitler basicamente cagou para os seus soldados e falou que a guerra ia continuar. Ficaram lá por meses e meses batalhando, o Hitler levando o pau direto, não tinha nem comida, a galera não tinha como pegar comida, de tanto frio não tinha como chegar a comida nos soldados. Então, não fazia o mínimo sentido Hitler continuar a batalha de Stalingrado, só que ele continuou mesmo assim, porque ele era uma criança mimada que não aceitava perder. Esse era Hitler. Hitler é basicamente a personificação de uma criança mimada que não aceita perder. Aí, em 1941 também, 1941 começou a treta, porque o Japão invadiu a base americana de Pearl Harbor, lá no Havaí. Então, os Estados Unidos estavam meio quietos, sabe? Tipo, gente, olha, é o seguinte, eu tô aqui, tô ajudando, tô do lado dos aliados e pá. Só que eu não vou participar muito, sabe? Não vou participar tanto. Eles estavam basicamente financiando. E foi uma coisa muito boa para os Estados Unidos, porque depois de 1929, depois da crise, eles saíram muito prejudicados. Só que, mesmo assim, eles conseguiram financiar a guerra, né? E foi um dos motivos para ter a guerra em si. Os Estados Unidos ganhar dinheiro. Tipo, realmente, as coisas se baseiam nos Estados Unidos, porque um dos motivos da guerra foi para os Estados Unidos financiá-la e ganhar dinheiro com armas. Mas mesmo assim, em 1941, os Estados Unidos vai entrar na guerra e vai
entrar principalmente por causa do Japão, já que o Japão invadiu a base militar lá do Havaí. E então os Estados Unidos não vai estar nem um pouco satisfeito com o Japão e vai chegar descendo pau. Pode passar. Aí tá. Aí o que aconteceu para o eixo se enfraquecer? A Alemanha, que era o principal componente do eixo, logicamente, já estava meio fraca depois da Batalha de Stalingrado, que teve 1 milhão de baixas. Já estavam perdendo muito dinheiro, estavam perdendo muito recurso militar. Então, já estava um negócio muito fraco. Aí, em 1943, a Itália, que era uma das bases do eixo, olhou assim e falou, novamente, né? A Itália gosta de abandonar a guerra. Olhou assim e falou, gente, é o seguinte, não vai estar dando mais para continuar aqui, entendeu? Então eu vou estar saindo da guerra. Isso foi no meio de uma crise política, porque os aliados conseguiram invadir a Itália e conseguiram tirar Mussolini do poder. Então, em 1943, já que eles estavam sem Mussolini, que era o líder deles, eles simplesmente desistiram da guerra e falaram, mas foram obrigados também a desistirem, né? Os aliados estavam literalmente pressionando muito a Itália. Então eles saíram. Como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, eles saíram. Aí também teve o dia D, que foi um dia extremamente importante para a vitória dos aliados, porque já que, olha gente, aqui na Batalha de Stalingrado, foi de 1942 a 1943, ou seja, uma batalha só chegou a durar praticamente 1 ano, uma batalha, que batalhas realmente duravam de tipo, no máximo 1 mês, uma batalha super estourada durava 1 mês, só que não, essa batalha que foi totalmente sangrenta, durou praticamente 1 ano, uma batalhazinha só. Mas aí, beleza. Aí agora a gente vai para o dia D, que foi um dia totalmente importante. Tem muito filme sobre o dia D, sério. Vocês não têm noção. Vocês abrem, vão no Google e pesquisem filmes sobre o dia D, é só o que dá, real. Mas aí tá. Foi quando as tropas dos aliados, só para recapitular, quem eram os aliados? Os aliados eram Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra. E esse dia D foi quando a tropa dos aliados, principalmente os Estados Unidos, que começou a investir muito nessa guerra, invadiram o norte da França para expulsar os nazistas de lá e para conseguirem aquele território. Porque, só para lembrar, quando Hitler conseguiu o norte da França, foi quando Hitler realmente começou a se empolgar. Então, quando eles tiraram esse território de Hitler, provavelmente Hitler ia ficar o quê? Ia ficar desanimado, Hitler ia ficar mal, Hitler ia achar que acabou, gente, acabou a guerra, é isso. Então, era justamente essa a intenção do dia D. E eles chegaram de surpresa. Tipo, eles foram, muitos soldados foram no meio de embarcações, desceram no mar, geral chegou molhado na terra da França. Então, realmente foi uma operação surpresa para chegar em Hitler desanimar, Hitler ficar mal, porque estava perdendo essa terra que era tão importante para ele. Aí, e sem contar que a própria França, mesmo tendo colaborado no início, não estava mais gostando de Hitler. Estava achando o cara muito, muito, muito exaltado. Tipo, Hitler, calma aí, cara, não é muito assim. Não vamos matar os judeuzinhos, por favor. Então, a partir do momento em que a partir do momento que os aliados conseguem a França de volta, Hitler desanima total. Hitler realmente desanima muito. Então ele vai se render em 8 de maio de 1945. Antes disso, ele se suicida, que foi um suicídio muito famoso, inclusive com a esposa dele, 30 anos mais nova. Diferença. Suicídio, entre aspas. Inclusive, tem muita teoria da conspiração que fala que Hitler não suicidou, né? Foi um negócio triste. Tava na Argentina. Hitler. Não, gente, Hitler tá na Argentina com Michael Jackson dançando brega funk. Mas enfim. Aí, em 8 de maio de 1945, a Alemanha se rende, já sem líder político, que Hitler era a única pessoa que realmente fazia a Alemanha se movimentar. Então, a única opção que elas tinham foram o quê? Desistir. Porque a Itália já tinha saído, já tinha invadido a Itália, já tinha feito o Mussolini desistir. Então, a Alemanha realmente estava com quem? Estava com o Japão. Só que o Japão não ia fazer muita coisa também, porque estava contra, basicamente, Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos. Tipo, pouca coisa, né? Pô, de boa. Mas aí tá. Aí o rendimento da Alemanha, e só que antes da Alemanha se render, o Japão foi muito teimoso. O Japão, ai meu Deus, o Japão, ele simplesmente falou, olha, eu sei que Hitler e Mussolini se renderam, só que eu não vou fazer isso, porque eu sou um imperador muito incrível. Aí eles começaram a sair metendo louco na Ásia. E da Ásia foi pro Pacífico, chegaram
E estavam querendo expandir muito. A Alemanha que tinha. Gente, vocês estão entendendo isso? A fucking Alemanha. O Hitler falou, cara, já deu, vou me suicidar aqui. O Japão falou, tô nem aí, vou continuar metendo louco e vou continuar pegando terra aqui. Então, os Estados Unidos não tinham outra opção além de, olha, é o seguinte, já que você não vai se render, a gente vai estar lançando aqui umas bombinhas. Só que não foi nem assim, porque eles nem avisaram. Os Estados Unidos só lançou 2 bombas nucleares, que tinham sido basicamente descobertas o quê? Um mês do Projeto Manhattan e simplesmente lançaram as bombas no Japão de surpresa. O Projeto Manhattan foi um projeto que aconteceu nas escondidas e foi um projeto, inclusive, um Einstein estava participando. Ele depois foi assinar uma petição contra a bomba atômica. Só que já estava, tipo, literalmente, a bomba atômica já estava muito popularizada, porque os Estados Unidos já tinham atacado Hiroshima e Nagasaki. Então, não, o Einstein não tinha outra opção além de só aceitar que as bombas atômicas agora já estavam correndo no mundo. Aí tá. Aí primeiro os Estados Unidos lançou essa bomba de Hiroshima e o Japão ainda ficou tipo, não quero me render. Aí, pô, Nagasaki, aí se lascaram, literalmente, tipo, o Japão não tinha outra opção além de se render. Só que, por que os Estados Unidos lançou essa bomba no Japão? Além de querem impedir a guerra, além de quererem parar realmente com a guerra, eles também queriam mostrar o poderio militar, o poderio de bombas para a União Soviética, porque começou uma tensão entre a União Soviética e os Estados Unidos. Isso é assunto para a Guerra Fria, só que dá para encaixar aqui. Mas só que essa foto que vocês estão vendo aí foi quando os soldados soviéticos conseguiram invadir a Alemanha. Então, quando eles conseguiram o poder da Alemanha, quando eles conseguiram o poder da Alemanha, inclusive essa foto é totalmente encomendada. Tipo, muita gente usa como se fosse um puta de um exemplo de patriotismo soviético, só que a foto foi encomendada. Stalin realmente pediu para fazer essa foto. Então, realmente não tem todo esse efeito muito foda como imaginam por trás, porque foi só uma foto encomendada. Mas aí, enfim, começou uma disputa para ver quem chega primeiro na Alemanha. Eita, quem é que chega? Entre Estados Unidos e União Soviética. Aí quem foi que chegou? União Soviética. Só que os Estados Unidos, eles já estavam, tipo, muito avançados em armas, muito avançados ideologicamente, muito avançados economicamente, e eles queriam mostrar isso para a União Soviética. E qual foi o meio que eles encontraram? Vamos lançar uma bomba nuclear aqui, mostrar que a gente conseguiu fazer a bomba nuclear por meio desse projeto Manhattan, e vamos mostrar para a União Soviética que quem tá ganhando é a gente, não é ele não. Eles conseguiram Berlim, só que, tipo, tô nem aí, a gente tem bomba nuclear. Aí começou a treta entre União Soviética e Estados Unidos. E pode passar. Antes. Aí, uma das consequências justamente foi a divisão da Alemanha em 4 zonas, porque, como eu falei, como tava geral, atrás de... Tipo, tava uma disputa muito grande entre o capitalismo e o comunismo da União Soviética. Então, pegaram a Inglaterra, França e Estados Unidos e pegaram uma zona só para eles. Só para eles. E praticamente não dividiram em 4, mas sim em 2, porque foi entre capitalismo e comunismo. Então, a metade ficou para a União Soviética e a outra metade ficou para a Inglaterra, França e Estados Unidos. Aí vocês devem estar pensando, tipo, velho, como é que deram metade pra bicho só para um país? Como é que deram metade só para a União Soviética? Só que, tipo, a União Soviética foi um dos países que mais sofreram com a Segunda Guerra Mundial. Chegaram a perder o quê? 20 milhões de soldados, coisa pouca, né? Gente, caramba. Só 20 cidades de Natal, mas super de boa. Mas aí os soviéticos perderam esses 20 milhões de soldados, além de perderem muito dinheiro, perderam muita coisa. Então, resolveram dar metade da Alemanha para a União Soviética e outra metade para a Inglaterra, França e Estados Unidos. Só que a Inglaterra e a França não tinham condições para continuar lucrando a metade da Alemanha. Então, eles falaram, Estados Unidos aqui é para você, bebê, fica de presente. Aí ficou basicamente a Alemanha comandada pelos Estados Unidos e a União Soviética, capitalismo e comunismo. Aí os Estados Unidos praticamente não saiu prejudicado, porque além de ele ter entrado em 1941, que foi meio que tardiamente, quase na metade, só que não tanto,
eles não sofreram muito ataque em solo. Literalmente, tipo, a maior perda que eles tiveram foi da base do Havaí, que o Japão tinha atacado, que foi literalmente o motivo deles entrarem na guerra. Mas, tirando isso, eles não tiveram muitos problemas de território. Então, os Estados Unidos estavam economicamente de boa, porque estava lucrando muito com a guerra. E a ideologia política, os Estados Unidos estava instável. E a Inglaterra e a França não. Porque além deles terem sofrido muitos ataques, eles economicamente estavam muito mal. A Inglaterra, a Inglaterra foi muito forte, sério, vocês não têm noção. Hitler tentou invadir uma vez, não conseguiu. Tentou invadir 2 vezes, não conseguiu. Era bombardeio todo dia. Teve um mês que em Londres era bombardeio literalmente todos os dias. Só que mesmo assim a Inglaterra não recuou pro nazismo. A Inglaterra é um puta de um exemplo, porque mesmo tendo bombardeio todos os dias, eles não recuaram. E um dos motivos de Hitler ter, tipo, desistido real da guerra foi porque a Inglaterra chegou assim e falou: olha, é o seguinte, você tá me atacando todo dia? Peraí, vou mandar uma bomba pra Berlim agora? E, tipo, a Alemanha não tinha sido atacada até a Inglaterra chegar. Até a Inglaterra falar o seguinte: eu vou mandar uma bombinha pra vocês. A Alemanha não tinha sido atacada em solo. Imagina aí, você, tipo, chegar e simplesmente atacar a capital da bicha, que nunca nem tinha sido atacada em nenhuma outra região, já chegar na capital. Então Hitler se sentiu merda depois disso. Mas enfim, Inglaterra e França estavam muito prejudicadas economicamente, socialmente, tudo que você podia imaginar, esses territórios da Europa estavam bem prejudicados. A União Soviética também não estava tanto, porque era um país de dimensões enormes, sem contar que eles conseguiram muito conter Hitler atacando a região. Então, todos os ataques que Hitler dava na União Soviética, eles conseguiam conter. Perderam muitos soldados? Perderam. Mas o poder militar da União Soviética era muito grande. Então, eles nem se importavam muito. 20 milhões, tá de boa. Aí tá. Aí a gente vai ver o Tratado de Paris, que é um Tratado de Versalhes 2.0. Só que, diferente do Tratado de Versalhes, que resolveu lascar, fuder completamente a Alemanha, o Tratado de Paris, que foi de 1945, 2 anos depois da guerra ter acabado, foi basicamente a definição de um mapa europeu. Então, ele devolvia as regiões que o Hitler tinha conseguido, como a Polônia, como parte da França, para os territórios originais. Então, o mapa que a gente vê hoje em dia, basicamente não teve alterações, além do pós-União Soviética, que a gente vai ver depois. Mas, tirando isso, o mapa da Europa continua basicamente o mesmo, tirando os países pós-União Soviética, gente. Mas aí o Tratado de Paris de 1945 foi justamente a devolução desses territórios que Hitler tinha conseguido, que Mussolini tinha conseguido, que o Japão tinha conseguido, para os países vencedores. E um deles foi o território da Alemanha, né? Como a gente acabou de ver, que foi dividida entre dois ladinhos, que a gente vai ver melhor essa divisão na Guerra Fria. O Muro de Berlim não é agora, porque vai demorar bastante, uns 20 aninhos, para o Muro de Berlim ser erguido, mas ideologicamente a gente já tinha esse muro praticamente pronto, só não concretizado, só não realmente em pé, mas esse muro já era bem definido pelas ideologias. Mas aí também teve o Tribunal de Nuremberg, que foi em Nuremberg justamente porque começou em Nuremberg as políticas antissemitas. Então foi uma questão muito de o que começa aqui termina aqui, sabe? Muito profundo, né? Caramba. Mas aí, enfim, foi em Nuremberg onde começaram as principais políticas antissemitas. Então foi em Nuremberg que foram julgados os nazistas. Aproximadamente 24 nazistas foram culpados e condenados. Por que não foram mais? Foram tão poucos, né? Sim. Mas além de os Estados Unidos e outros países terem chegado muito putos com os nazistas e terem matado alguns lá mesmo, muitos fugiram. Inclusive muitos vieram para cá, para o Brasil, para o sul do Brasil, até para São Paulo e outras regiões daqui, e também foram muito para a Argentina. Então, a América do Sul encheu de nazistas, infelizmente. E apenas 24 conseguiram ser culpados e condenados à morte. Aí tá. Aí também em 1945, no ano mesmo que terminou a guerra, foi criada a ONU. No final da Primeira Guerra, criaram a Liga das Nações Unidas, que não funcionou, né? Porque teve outra guerra. Então resolveram criar a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que tinha basicamente o mesmo intuito da Liga das Nações, que era impedir guerras e outros conflitos entre as nações, simplesmente.
E as consequências da guerra, da Segunda Guerra Mundial, a gente vê até hoje, com a divisão entre capitalismo e socialismo, que é bem iminente. A gente vê a figura do Vladimir Putin e a figura do Trump hoje em dia como grandes disputas, e isso vem muito de antes, isso vem desde do final da Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética estava disputando com os Estados Unidos. Então é uma treta muito antiga, que não é de agora. E tem marcas, a Segunda Guerra Mundial tem marcas até hoje. A primeira também, né? Porque as tecnologias muito, muito mortíferas foram criadas em grande parte na Primeira Guerra Mundial. Mas também na Segunda, porque foi na Segunda onde a gente teve a criação da bomba atômica. Que até hoje é um puta do medo, né, velho? Tipo, real. E os Estados Unidos não invadem a Rússia por causa da bomba atômica e todo esse lance que a gente já conhece. Mas aí, tá, 1945, criada a ONU para que não houvesse mais guerras. E as consequências da Segunda Guerra Mundial a gente vê até hoje com as divisões ideológicas e outras coisas do tipo. Pode passar, Moraes. Aí eu separei uma questão muito... Essa questão do Enem. Só que, gente, é literalmente a coisa mais simples do mundo. Eu vou dar uma lida aqui. Com sua entrada no universo dos gibis, o capitão chegaria para apaziguar a agonia, o totalitarismo, o autoritarismo militar e combater a tirania. Claro que, em tempos de guerra, o gibi de um herói com a bandeira americana no peito, aplicando um sopapo no Führer, só poderia ganhar destaque e o sucesso não demoraria muito a chegar. A capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra. Se vocês olharem direitinho, é porque a qualidade tá meio ruim. Mas se vocês olharem direitinho, tem literalmente um monte. Tem muita suástica nazista, tem um Hitler desenhado aí. Então tá meio que óbvio essa questão. Aí bora para as opções. A Tríplice Aliança, na Primeira Guerra Mundial. Os regimes totalitários, na Segunda Guerra. O poder soviético, durante a Guerra Fria. O movimento comunista na Guerra do Vietnã e o terrorismo internacional após 11 de setembro. Não é terrorismo internacional de 11 de setembro, até porque não faz nem sentido um monte de suástica estampada nessa capa e terrorismo internacional. Não é o movimento comunista, porque o Capitão América tá dando um soco no Hitler. Então, não é o movimento comunista na Guerra do Vietnã. Não é o poder soviético durante a Guerra Fria, porque, novamente, o Capitão América está dando o quê? Um soco no fucking Hitler. Os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial. É a única opção que a gente tem. Por que não é a da Tríplice Aliança? Porque a Tríplice Aliança, quem é que tava... Gente, Primeira Guerra Mundial. A galera não usava suástica no braço na Primeira Guerra Mundial. Então, logicamente, é os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial. Porque tem... Oi? Só fazer um adendo também, porque tipo, muita gente poderia se confundir nessa questão em ver regimes totalitários e pensar, pô, a União Soviética. Mas a União Soviética, na época, ainda era aquela concepção marxista, né? De que os trabalhadores dominavam tudo. Então, ainda era início da União Soviética. Então, por isso que não seria também esses regimes totalitários. Justamente. E a gente vai entrar nessa treta do Stalin com Trotsky, todo esse realmente que vai virar de fato um regime totalitário depois. Mas é justamente isso. Não seria a União Soviética considerada como regime totalitário na época. Aí você pode voltar para o começo, por favor? Aí beleza, só para recapitular. Primeira Guerra Mundial. Quais são os pontos principais que a gente viu? No começo, a Primeira Guerra Mundial, a gente tem que lembrar que o mundo moderno estava tudo ótimo, estava tudo bem. Vou dar só um resumo aqui bem rápido, gente. A Primeira Guerra Mundial estava, antes de começar, estava tudo ótimo, era a época da Belle Époque. Então, até 1913, a gente considerava a paz armada, onde estava tendo umas tretas, só que eram umas tretas por baixo do pano. Então, quando estava todo mundo querendo ser só feliz, aí chegaram em 1914 e declararam a Primeira Guerra Mundial. Então, no começo da Belle Époque, quando tinha desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento artístico, era uma época que realmente estava sendo ótima para a Europa. Foi a melhor época da Europa, basicamente. Aí teve a Paz Armada, que a gente já discutiu, o estopim da guerra, que foi a morte de Francisco Ferdinando, só que não coloquem como principal motivo da guerra, gente, por favor. Porque qual foi o principal motivo da guerra? As disputas imperialistas. As disputas imperialistas é o quarto.
Ai, não, é o quarto. Isso. Então, lembrem que os principais motivos da guerra, além da morte do Francisco Ferdinando, que foi só o estopim, a gente tem o imperialismo, as rivalidades, o nacionalismo exacerbado e todos esses outros motivos que a gente já viu, além da morte do Francisco Ferdinando, do arquiduque austro-húngaro. Aí pode passar, Moraes. Passa aí. Aí, pode passar. Aí também lembrem das alianças, que teve a Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, Rússia, França e Inglaterra. Lembrem, por favor, que a Alemanha foi tretada basicamente com todo mundo. Aí pode passar? Pode passar. Aí. E, gente, o principal que vocês têm que lembrar muito da Primeira Guerra Mundial é que a Alemanha saiu como prejudicada e o Tratado de Versalhes foi um dos principais motivos para começar a Segunda Guerra Mundial. Porque se não fosse esse Tratado de Versalhes, se a Alemanha não tivesse saído tão prejudicada, a gente não ia ter líderes como fucking Hitler. Então, se não fosse Hitler, basicamente não ia ter a Segunda Guerra Mundial. Então, se não fosse o Tratado de Versalhes, não ia ter a Segunda Guerra Mundial. Pode passar. É, pode passar. Pode continuar passando. Aí, então lembrem-se que, se não fosse o Tratado de Versalhes, se a Alemanha não tivesse saído tão prejudicada, ideologias nazistas não iam surgir e o fascismo não ia ser tão representado, já que não ia ter o nazismo para fundamentar, e o comunismo ia. Gente, tipo, tudo se fomenta na Primeira Guerra Mundial. Por isso que muitos historiadores consideram a Segunda Guerra Mundial como um prolongamento da Primeira Guerra Mundial, que saiu mal resolvida. Então, por favor, lembre-se disso. E como a Primeira Guerra foi importante para acontecer a Segunda. E como a Primeira Guerra foi um choque para toda a humanidade. Porque era um momento onde todo mundo estava muito bem. E do nada, quando estava, tipo, Van Gogh pintando seus quadros num cafezinho de Paris, anunciaram a Primeira Guerra Mundial. Então foi um choque para toda a humanidade, um choque para toda a cultura, que do nada saiu de uma época muito boa, a época que estavam construindo o Museu do Louvre, para passarem para uma época de guerra, uma das épocas mais sangrentas do mundo. Então alguém tem alguma dúvida, gente? Tipo, qualquer dúvida. Eu sei que eu falo muito rápido. Então, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar. É sério que nenhum. Acho que não, Bia. Acho que tá tranquilo. Então tá, gente. Obrigada por vocês terem assistido até agora, né? Não é muita paciência me ouvir falando, mas espero que vocês tenham entendido tudo, porque é um assunto extremamente importante. E desculpa se eu falei rápido alguma coisa, minha primeira aula aqui, então, mas obrigada por todo mundo. E eu posso encerrar? À vontade. Tá certo.